Ló, olha como a Bíblia vai destacando isso. Ló que ia com Abrão. Ló que ia com Abrão também tinha rebanho, gados e tendas. Ou seja, Ló também estava prosperando. Ló também estava crescendo. E aí o texto vai dizer o seguinte, versículo 6: e a terra. E aqui eu quero que você veja essa palavra terra como sendo o seu coração. Eu quero que você veja essa palavra terra como sendo a sua casa. Eu quero que você veja essa palavra terra como sendo a sua família. O texto diz: e a terra não podia sustentá-los, para que habitasse como? Juntos. Não tem como habitar no mesmo lugar bênção e amargura, bênção e tristeza, bênção e murmuração. O mesmo lugar. Então aqui a terra estava sentindo, porque os rebanhos estavam ali. E agora o texto diz que os pastores do rebanho começam a brigar entre si, começam a entrar em conflito por causa de quê? Por causa da terra. Então diz aqui o versículo número 7: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os fariseus habitavam esta terra. Então o que aconteceu? Não era para Abrão levar Ló, amém? Não era para Abrão ter levado Ló, mas ele leva, ele decide levar, ele toma uma atitude, uma palavra diferente daquilo que Deus liberou sobre ele, ele leva. E agora ele vê o gado crescendo, os pastores se multiplicando, a terra não dava para alimentar a todos, e agora eles entram em contenda, eles entram numa guerra, eles começam a guerrear, a brigar por causa do campo. Então Abraão toma uma decisão, fala comigo, decisão. Versículo versículo 8: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que se apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita, e se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então diz o texto que Ló levantou os olhos, viu aquela campina. Os irmãos conhecem a história, e escolheu aquele lado que havia uma campina verde maravilhosa. E Abraão deixou ele seguir, e ele continuou naquele território aonde ele estava. Agora, olha que coisa importante, irmãos. Versículo de número 14. Observe. Lembra que eu falei para você o significado do nome Ló? O que significa o nome Ló? Que tipo de véu? Que cobre os? Agora veja o que Deus fala com Abrão. Versículo 14: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Ou seja, enquanto ele estava com Abrão, enquanto ele estava com Ló, Deus ficou em silêncio. A presença de Ló na caminhada com Abrão fez com que Deus ficasse em silêncio. E agora que ele manda Ló embora, Deus volta a falar com Abrão. Então diz aqui: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: ergue os teus olhos. Qual o significado do nome de Ló? Véu. E agora Deus fala: ergue os teus. Se ele falou ergue os teus olhos, para onde Abraão estava olhando? Como Abraão estava andando? Tem bênção? Tem. Tem provisão? Tem. Tem milagre de Deus? Tem. Mas tem uma angústia que está batendo e abaixando os olhos. É um véu que está sobre os seus olhos. Sabe por que Deus não podia falar com Abraão? Porque Deus ia falar e ele não ia ver.
ele decidiu tirar o véu. Fala comigo, tirar o véu. E é importante nós observarmos isso, que Abraão tomou uma decisão. Porque o texto vai dizer, olha comigo. Disse, pois, Deus a Abraão, depois que Ló se apartou dele: ergue os teus olhos e olha, desde onde tu estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, está entendendo o véu? Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência. Agora, o que é importante observar aqui, irmãos, é que Abraão está no mesmo lugar. Abraão não saiu, quem saiu foi Ló. Agora imagina se é Abraão que sai. Imagina se ele falar: o problema aqui, está tendo muito problema nessa terra, essa terra é maldita. O problema não era a terra, o problema é com quem Abraão estava. O problema não era o território, não era a campina, não era o gado, o campino. O problema era quem Abraão trouxe do seu passado, que comprometeu o seu presente e estava já a comprometer o seu futuro. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não há nenhum problema na tua casa. O problema não é a terra, o problema é aquilo que nós trazemos, é aquilo que nós trazemos dentro de nós. São desejos desordenados que trazemos diante de nós, são frustrações passadas que nós trazemos e queremos resolver dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa, a ponto de pensarmos que o problema é a nossa casa. E glória a Deus, porque Abraão entendeu: não é a terra o problema é Ló. Mas quantos já deixaram a terra? Quantos já abandonaram a terra, mas não abandonaram o que trouxeram? Quantos já decidiram abandonar a sua casa, abandonar a sua família, mas não abandonaram o que trouxeram? As frustrações, as amarguras, as coisas não realizadas, as faltas de realizações de projetos que Deus até não permitiu realizar, mas Ele trouxe a sua amargura para dentro do seu lar. E quando chegou no meio da confusão, da situação, ele pensou: não é minha casa, eu vou embora dessa casa. Mas fala para o seu irmão: a tua casa não. Olha para o teu irmão e fala: a tua casa não tem Ló. Fala para o seu irmão: a tua casa não tem amargura, porque você está debaixo de uma palavra de bênção. Fala para o seu irmão: você está debaixo de uma palavra de provisão, você está debaixo da proteção de Deus. Então o texto diz que Abraão decide mandar Ló embora, e quando ele manda Ló embora, Deus fala: está vendo essa terra? Essa terra que Deus está falando é uma bênção. 10 minutos antes, estava um pega-pá-capá, irmão, estavam os pastores se atacando, um pega outro, puxa a ovelha de um, puxa a ovelha do outro e tal. Agora imagina se Deus fala antes para Abraão: está vendo aí onde está essa confusão aí? Estou vendo, Deus. Aí a terra que eu te prometi, ele ia falar: não, então me leva de volta para Uzi, lá estava melhor. Mas o problema não era a terra, o problema foi quem ele trouxe. E muitas vezes, irmão, eu quero terminar essa palavra, eu estou terminando. Eu preciso analisar meu coração, ver o que eu estou trazendo lá de trás. Toda a amargura do passado, ela tem a capacidade de neutralizar o meu presente e comprometer o meu futuro. Muitas vezes nós estamos tendo problemas em nossas casas, e muitas vezes o inimigo nos cega a ponto de nós olharmos não para o problema, mas estamos buscando um no outro quem é o culpado. E muitas vezes o culpado somos nós. Culpados somos nós com expectativas erradas. Somos nós que estamos plantando no outro projetos que o outro não tem que carregar. Estamos colocando peso no outro para realizar na nossa vida algo que nós não realizamos na nossa vida como solteiro, e agora queremos que a esposa faça. E nós estamos trazendo carga, estamos trazendo peso. Da mesma forma, a esposa que tem frustrações no passado e traz um peso, como que o marido fosse agora obrigado a suprir. Ei,
existe uma coluna de nuvem a seguir. Existe uma coluna de fogo a seguir. E o problema não é a terra. O problema não é teu casamento. O problema não é teu relacionamento. Mas é hora, talvez, de alguns de nós rever o que nós trouxemos do nosso passado. O que nós trouxemos lá de trás. Que tipo de sentimento eu trouxe da minha família matriz? Porque muitas pessoas falam, não, porque meu pai era assim, minha mãe era assim, assim. Mas você é nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Tudo. Ah, não, mas meu pai era assim, era ele. Minha mãe era assim, sim, era ela, não tem que ser você. Você não é um repeteco do teu pai, você não é um repeteco da sua mãe. Você é uma pessoa gerada por Deus com um propósito específico. Aleluia. Ah, mas não é questão de desonrar, é questão que você talvez esteja trazendo uma cultura que não seja a cultura do reino para a tua casa. E Deus está dizendo para você, é tempo de você abandonar essa história. Isso é um argumento que a gente traz para a nossa alma. Não, eu sou assim porque meu pai era assim. Não, eu sou assim porque minha mãe era assim. Eu sou assim porque eu sei. Ei, acabou. Em Cristo, você nasceu de novo. Em Cristo, você é um marido morto. Sabe o que é um marido morto? A mulher não precisa de um marido melhor, porque o melhor que você tem não presta. Mas você é morto e ressuscitado em Cristo. Você vai ser o melhor sacerdote que essa casa vai ter. Você, filho, talvez você olhe para os seus pais e você diga, não, mas eu quero ser melhor filho para o meu pai. Não, você precisa ser o melhor. Você precisa morrer. Fala para o seu irmão, morrer. Fala para o seu irmão, o teu melhor não serve. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz bem claro, porque dele, por ele e para ele. Conseguiu se ver aí? Vou repetir. Porque dele, por ele e para ele. Conseguiu ver o teu melhor em algum lugar aí? Não? Onde está o seu melhor aí? Porque dele, por ele e para ele. Aonde está o teu melhor? Em lugar nenhum. Porque tudo começa nele. É para ele mesmo e volta para ele. Sabe o que significa isso? Fala para o seu irmão, segura na cadeira aí. Fala para ele, ajeita na cadeira. Diga para ele com carinho assim, baixinho. Fala para ele assim, tudo que Deus vai receber tem que vir dele. O que não vier dele, ele não recebe. Então fala para o seu baixinho assim, o teu melhor não serve. Tem que vir de onde? E passar por onde? E voltar para onde? Pode aplaudir assim. Aí talvez você pergunte assim, pastor, mas aí então eu não participo em nada? Só morrendo. Porque quando você morre, você se torna como Paulo. Paulo diz, já não vivo mais eu. Mas o quê? Quando isso acontece, é o ele. Então, porque dele, por ele, se ele habita em mim, passa por mim. Então, se eu estou morto e Cristo vive em mim, ele vai me usar como instrumento. Então, porque dele, por ele que está dentro de mim, para poder voltar para ele. Agora, qual é o segredo? Não pode ter meu cheiro. Não pode ter uma vontade minha. Não pode ter o que eu quero. Entendeu? Que é por ele. Então, porque dele, por ele. Então, tudo aquilo que for a vontade dele, que está dentro de mim, quando ele governa mesmo a minha vida,
Então passa por mim. Então tudo que vai ser feito através de mim é a vontade dele. Então fica perfeito, porque dele, por ele, então eu entrego a ele. Nem o teu louvor, e agora o pessoal do louvor vai que agora que eu não volto, nem o teu louvor é para ele, o teu não. Ah, vou dar ao Senhor o meu louvor. Fogo estranho. Agora, se você receber dele e devolver, aí é uma conexão do que está acontecendo no céu e na terra. Então, o propósito de Deus é que a sua casa seja esse lugar. Marido morto, esposa morta, filhos mortos, mas Cristo reinando. Então o que é dele vem, encaixa com ele aqui, ó, e volta para ele. E a ele a glória, a ele a glória, a ele a para sempre, amém. A ele, a ele, oh, a ele, a ele. Agora você vai entender o começo dessa canção. Como é que ela começa? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não tem o seu melhor aí. Porque dele, para diga isso mais uma vez, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, se coloque de pé, vamos adorá-lo. Levante suas mãos aos céus, declare. A ele a glória, a ele. Você pode liberar mais a sua voz e declarar a ele. Quão profundas riquezas saber, quão insondáveis seus juízos e seus, quão profundas riquezas.
sempre